Olá, gente boa de Deus. Eu sou o Romildo Lima, do canal O Mensageiro da Cruz, e estou aqui para fazer uma reflexão, aprofundar-me na reflexão. Eu deixei uma breve reflexão nas redes sociais, que você pode também lá me seguir e procurar esses links aqui no canal. E se você não é inscrito nesse canal, eu peço que você se inscreva. Você que gosta de ouvir mensagens sobre a palavra de Deus, sobre Jesus, sobre a vida, e você quer ajudar outras pessoas a ouvirem mensagens que possam construir para benefício delas, que você possa compartilhar esse vídeo, compartilhar o canal, seguir, ativar as notificações, que é muito importante. O canal, deixa eu falar um pouquinho desse canal. Eu tinha passado um tempo longe desse canal e não produzindo mais nenhum vídeo, e resolvi esse ano abrir de novo o canal. E o canal é um canal, se você for dar uma vasculhada no canal, você vai ver que são poucos inscritos. É um canal como se eu estivesse começando agora, mas esse canal é bem antigo. Já comecei ele há uns anos atrás. E estou retomando justamente para tentar fazer com que as pessoas ouçam uma mensagem de esperança, de vida, de fé. E essa mensagem é para você. Essa mensagem é para aquelas pessoas que você aí tá pensando, pô, cara, vou compartilhar essa mensagem, eu vou compartilhar com a minha amiga, eu vou compartilhar com a minha irmã, com meu primo, com meu pai. Ok. E o desejo do meu coração é que eu seja um instrumento vivo de Deus, tanto para o seu coração, como para o coração daquelas pessoas que vão parar aqui nesse vídeo para escutar. E vamos que vamos. Deixa eu pegar aqui as escrituras. A gente vai começar a espanar elas. Eu quero trazer aqui a mensagem para dentro das escrituras. E o que eu quero falar hoje é acerca de morte. Sim, de morte. Eu quero falar acerca de morte. Porque a grande reflexão não está numa festa de arromba, uma festa onde todo mundo está bebendo, se alegrando, curtindo, tá. A verdadeira reflexão está no velório. E esse é um provérbio que está escrito nas Escrituras. A verdadeira reflexão está na sepultura. E a reflexão que eu trago hoje, do tema aqui desse vídeo, eu vou revelar para você o que você pode levar ao partir desta vida para o desconhecido. Para muitos é o desconhecido. E para aqueles que creem, ainda assim é o desconhecido. Porque só saberemos naquele grande dia em que nos veremos face a face com aquele nosso Criador maravilhoso. E o que você pode levar? Essa é a reflexão. Você pode levar seu carro, sua casa, sua família, aquilo que você hoje está muito apegado, seja até mesmo uma prática esportiva, alguma coisa, não sei. Porque na vida a gente se apega a coisas, a gente se apega a pessoas, a objetos, se apaixona, a gente vive momentos em que são apaixonantes e que nos deixam verdadeiramente centrados em tudo que se diz respeito ao hoje, a esse momento, ao agora. Mas a gente não para pensar que nós somos como uma vela acesa ao vento. Qualquer que soprinho, tchau. A nossa vida, ela não tem um controle da nossa parte. Por mais que a gente se esforce, a gente não sabe o que vai se suceder daqui a meia hora ou daqui no final do dia. Você está escutando esse vídeo e você não sabe o que vai se suceder amanhã. Não sabe. Então a nossa vida, ela tem que ser vivida, claro. Eu não sou contra, mas a gente não para pensar em como estou vivendo ela. E é justamente essa reflexão que eu quero trazer aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui meu esboço para poder eu ir me situando e ir lendo aqui para vocês algumas coisas interessantes. Vamos aqui. O que você pode levar dessa vida? A gente se preocupa com tudo. Na vida a gente está preocupado o que a gente vai vestir, como vai ser amanhã,
se eu vou continuar naquele emprego, se eu vou conseguir alcançar os meus objetivos, os meus sonhos. Não, a vida, ela como um todo, ela nos faz se apaixonar por ela, mas ela fica numa paixão onde ela centra-se apenas em nós, centra-se apenas no meu ser, no ser, no querer, no estar, no poder, no que eu posso fazer, no que eu devo fazer. Sempre o centro é eu, é claro. E tudo em torno de nós mesmos, tudo relacionado a viver freneticamente. Né? E quando a gente pega uma pessoa que basicamente ela diz assim, não quero mais ver, quero morrer. Talvez eu esteja até falando com uma pessoa que basicamente está me ouvindo aqui e que planeja botar uma corda no pescoço, se atirar de uma ponte, se jogar debaixo do carro. Mas por que tal aflição? A aflição é justamente por causa da vida. A vida não está condizendo com o que ela quer, com os desejos, seus sonhos, suas realizações e os seus resultados. E como não há essa perspectiva onde ela basicamente ela é suprida pela forma como a pessoa quer, ela adoece em si, com depressão, com angústias infidáveis. Então, esse nosso senso de querer viver, de se agarrar a essa vida, é natural, é saudável, é boa. E não é isso que eu critico. Mas aquele senso onde a pessoa diz, não quero mais viver, e ele está ali planejando morrer, que é um problema no psique dessa criatura, é justamente porque a vida não condiz com aquilo que ela quer. Então tudo está relacionado à vida. Tudo que você faz está relacionado ao amanhã, com onde sempre ser, querer, é o poder, é a ganância, é a vontade de ter, de possuir, é sempre voltada a isso. E aí que tá. Tirar a vida, a pessoa diz, talvez seja a solução, mas ela não sabe se é a solução. E quando a pessoa ela teme a morte, e ela não quero pensar nisso, não quero nem. É lógico, a pessoa dessa é saudável. Né? Eu não vivo pensando na morte, será que eu vou morrer amanhã? Se eu morrer amanhã, ninguém na sua sã consciência vai pensar isso. Porém, há uma reflexão sim, que eu e você deve pensar. Se hoje eu vim a partir dessa para melhor, o que levo? O que carrego? Aí a gente chega ao consenso. Nada. Nós não carregamos nada. Você não vai carregar não, sua conta bancária, aquele seu investimento, aquilo que você planejou para poder ter e que até você já possui, você não vai carregar. Se você for sepultado com um dente de ouro, anel de ouro, seu Rolex, é muito mais fácil que sua catatumba, o seu sepulcro seja violado, para que aquilo que você pensa que está levando para o outro lado seja roubado. E você não leva nada de material. Somos pó, vamos voltar ao pó. Essa é a única certeza. Mas será? Será que essa é a única certeza? Eu digo que não. Nós carregamos sim virtudes em que elas não ficam só na vida. Elas transcendem a nossa consciência nesse cosmos. E que são virtudes que estão relacionadas ao que Jesus ensinou, ao que Deus quer e que Deus é. E é justamente isso que eu quero falar com você. Eu vou ler aqui. Peraí, um minutinho, gente. Eu vou ler aqui. Que é 2 ensinos de Jesus que vão falar exatamente disso. O que, é que você vai levar da vida? É justamente isso que eu vou revelar aqui para você. Vamos lá. Eu vou ler o capítulo 12. No capítulo 12, a partir do versículo 16,
do Evangelho de São Lucas. E esse capítulo é muito interessante. Perdão, gente. Deixa eu só pegar aqui meu zóio, porque senão eu não enxergo. Vamos lá para a leitura. Deixa eu ver aqui. É o versículo 16 ao versículo 20. Vai dizer assim, ó. Olha como é interessante. Então, lhe contou essa parábola, Jesus, né? As terras de certo homem rico tinham produzido uma colheita muito boa. Então ele pensou, eu não tenho lugar para guardar minha colheita. O que vou fazer? Então disse, já sei o que vou fazer. Vou demolir os meus celeiros e construir outros maiores. Assim poderei guardar toda a minha colheita e todos os meus bens. Daí poderei dizer a mim mesmo, homem, você já tem muitas coisas boas guardadas para muitos anos. Agora pode descansar. Coma, beba, se divirta. Deus, porém, lhe disse, tolo, esta noite você morrerá. Com quem ficarão todas as coisas que você guardou? A mesma coisa acontecerá para aqueles que acumulam tesouros para si mesmos, mas para que não são ricos para com, e que não são ricos para com Deus. Olha que versículos interessantes. Não, deixa eu continuar. Eu vou continuar aqui, que complementa essa passagem. Em Mateus, no capítulo 6, do versículo 19 ao 21. Se você quiser conferir aí, se você tiver habilidade para conferir dentro das escrituras, você acompanha comigo. Senão você só me escute. Veja bem, lá do versículo 19. Vamos lá. Um momento. Não ajunteis riquezas para vocês mesmos nesse mundo, onde a traça e a ferrugem, a destruição e os ladrões arrombam e as roubam. Ao invés disso, ajuntem riquezas no céu, onde nem a taça nem a ferrugem as destruirão, e nem os ladrões arrombam e roubam. Lembre-se disso, onde estiver o teu tesouro, lá também está teu coração. Algumas versões da Bíblia diz, onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. E o que eu acabei de ler justamente encaixa-se com aquilo que eu vim falando no comecinho desse vídeo. A primeira parte que eu li para você, eu li atentamente aqui dentro das escrituras, ele trata de um homem que diz assim, eu tenho muitas riquezas, eu tenho que preservar minhas riquezas. E o que é que ele faz? Eu vou contextualizar, calma. Ele pega, abre uma conta na Suíça e começa a jogar lá todos os seus investimentos. E tudo que ele vai construir nas empresas deles e o dinheiro e joga lá. Quando ele olha para a conta bancária dele, gorda, forte, o cara tá milionário, tá num paraíso fiscal, cara. E o que é que acontece? Ele diz assim, agora eu posso ficar sossegado, posso curtir adoidado, posso fazer o que eu quiser, estou em paz. Aí Jesus, na parábolazinha dele, ele diz assim, que Deus diz assim, olha para esse homem e diz assim, doido, você é um doido, isso sim. Você juntou todos esses tesouros aí, mas hoje você vai morrer. O que é que você tem para levar? O que é que você tem para levar? É essa a reflexão que eu estou trazendo nesse vídeo. O que é que você tem para levar? Você tem o que para me apresentar? Aí que Jesus entra no questionamento dele, que não se trata em você ser bem sucedido na terra, em você ser um empreendedor, um empresário, de você ter ou não ter. Não se trata disso. Mas se trata justamente da construção daquilo que você projeta, não para essa vida, mas para a vindoura, mas para a eternidade, que assim é dito. Aí diz assim, não ajuntem tesouros na terra, porque você não vai levá-los. É isso que Jesus está querendo dizer. Vocês têm que fazer uma construção daquilo que você não consegue levar. E é justamente na outra passagem, Jesus vai falar que justamente o mercado financeiro pode desmoronar. Estou contextualizando. Calma, gente. Estou falando que Jesus ao pé da letra, não. Assim, versículo por versículo. Estou contextualizando. Pode vir uma guerra, uma terceira guerra mundial,
que não é improvável. Basta duas grandes potências como Estados Unidos e China dizerem assim, olharem um para o outro, se bicarem e dizerem assim, agora eu vou para cima de ti. Aí a outra, vem, acabou pra gente. A gente está danado. Isso é uma realidade? É. Estamos a ponto disso? Nesse exato momento que eu estou falando, gravando esse vídeo aqui, e você está me escutando, é uma grande realidade. E se entrar outra potência mundial com que nem uma Rússia, e dizer assim, se você vir para cima do meu amigo, eu te bombardeio com a minha arma nuclear mais poderosa que tem. E olha que os caras têm. Então essa contextualização nos leva ao seguinte, que você ajunta tesouros, Jesus vai falar, na outro versículo, você ajunta tesouros, aí vem o cara arromba e rouba. Mas basicamente, quando a gente vai entender isso, a gente vai trazer para o nosso contexto, a gente vai entender que o mercado financeiro cai, que a gente preste a uma guerra dessa, que pode suceder, a gente vai passar por sufocos absurdos, se você não tem noção disso, então você não vive em outra realidade. Então, essa é o X da questão. Ou seja, tudo nessa vida não tem estabilidade e ela pode ser corrompido. Então, seu dinheiro perde valor, pode ser roubado, pode queimar, aquela sua construção pode pegar fogo. Então, tudo nessa vida está dentro dessa perspectiva. Então, a gente casa os dois parâmetros que Jesus falou. A gente casa daquela questão onde o cara acha que está seguro porque tem, porque é, por ser, por estar. Ou seja, toda construção egocêntrica de si mesmo diante desse mundo, onde o mundo vai aplaudi-lo e vai dizer, esse é o cara mais rico da terra, que cara, eu queria ser ele, bem sucedido. E Jesus vai atacar não isso, mas atacar que nisso não há segurança. Por quê? Porque você não leva isso e essa construção não é verdadeira. Aí o complemento diz que essa construção é instável, não tem estabilidade. Ela pode se acabar com a sua morte. Não precisa guerra, eu falo de guerra, de construção, de desconstrução do mercado financeiro, entre outras coisas que a gente pode citar. De ladrão roubar, de vir lá e de repente o banco falir e você levar um calote até do Estado, daquela seu patrimônio mais seguro que tem, o próprio Estado pode falir, como já vimos acontecer mediante ao mundo, mediante a regimes onde pessoas que eram ricas ficaram pobres. E estavam ali seguros. E não há essa segurança. E a verdadeira construção não é essa. Nas Escrituras diz que o reino de Deus não é bebida nem comida, mas é alegria, gozo e paz de espírito. O reino de Deus é justiça, amor e paz. E quando você olha para dentro de si e você não vê amor, eu amo meus filhos, mas você não ama seu semelhante, seu próximo. Seu amor é amor interesseiro, é amor que corresponde a um fator social, psicológico, que é notório que todo mundo... Eu amo minha esposa, é notório. Mas por que devo amar meu inimigo? Qual o sentido de amar o inimigo? E o valor e o verdadeiro amor que se constrói, que leva-se para a eternidade e ama até o próprio inimigo. A justiça e a paz. E eu não falo da justiça, mas falo da paz. Imagina aí. Você tem tudo que você quer. Você ou está construindo, ou está sonhando, ou está querendo. E você está pensando em tudo isso. E quando você para e diz assim, não, e o que eu devo construir para a eternidade? Tudo bem. Posso ter essa coisa. Não é a crítica, não é ter. A crítica é a construção para além de tudo isso aqui. O que é que eu tenho? Paz? E é aí que está a cerne da questão. Uma paz que Jesus diz, uma paz que eu vos dou, que o mundo não pode dar, que o mundo nem conhece, nem viu. Porque a paz de Jesus é uma paz diferente. É uma paz que vem do interior para o exterior. Por mais que os mercados entrem em colapso, as guerras aconteçam, e por mais que você perca tudo e caia na sarjeta, a paz ainda continua no seu ser. E é justamente isso que você leva para a eternidade.
E essa é a verdadeira construção. E se a construção não for essa, aí é a construção do homem louco. Louco! Você vai morrer hoje, vai levar o quê? O que é que você tem para apresentar a Deus aí? Você tem que apresentar a Deus o quê? Que construiu um carro, que construiu uma casa, perdão, que conseguiu conquistar um carro, que conseguiu ter a mulher mais bonita, conseguiu ter o homem mais abastado, mais bonito, mais elegante, mais romântico. É isso que você vai apresentar a Deus? Não. Você vai apresentar o teu coração com amor. Você amou verdadeiramente? Você foi justo? Você tem paz? Isso se carrega para a eternidade. Tudo isso está na personificação de Deus em Cristo Jesus. E você não enxerga. Porque quando você pensa em Deus, em Jesus, você só pensa em igreja. Você só pensa em que religião você é e não tem nada a ver com isso. Tem a ver primeiramente com o seu coração. Nessa construção que eu acabei de dizer. E você, quando você enxerga e falta, não, cara, eu não vivo em paz, eu vivo perturbado, tenho uma perturbação, eu tô para desistir dessa vida. Você acha que essa perturbação, essa desistência da vida, esse acúmulo de angústias, você não carrega também para a eternidade? Enfim, a mensagem que eu deixo para vocês é: construam riquezas para além dessa vida. Riquezas para a eternidade. E essas riquezas, eu digo para vocês, está em Deus. Está em Cristo Jesus, aquele que ensinou esses valores e que às vezes você não percebe, você não conhece, você não tanto faz como tanto fez. E eis a questão. Eu te convido a conhecer esses valores do reino de Deus na pessoa de Jesus, conforme ele ensinou, para que você veja a sua vida fluir de maneira diferente. Independente se você vai construir ou deixar de construir aquele sonho megalomaníaco que você tem. Porque, na verdade, quem está em paz, quem está bem com Deus, não constrói sonhos megalomaníacos da vida, das instâncias da vida, do eu, do ser, mas carrega em si simplesmente a paz que vai além do entendimento da maioria do planeta Terra, do que a gente chama de mundo, e transcende tudo isso. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu fico com essa mensagem, novamente peço que você dê um joinha, compartilhe essa mensagem e espero que você continue seguindo o canal, ativando as notificações e vamos para as próximas mensagens. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Um grande cheiro para você no coração.